Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Estamos de volta ainda nesse período de quarentena para dar continuidade ao capítulo 3, o sistema socioeconômico. Hoje falaremos do sistema socialista. Mas antes disso, vamos só relembrar o que a gente viu na aula passada. Então, semana passada nós vimos um pouco sobre o sistema capitalista, que é um regime político e econômico em que os meios e instrumentos de produção são de propriedade privada. E além disso, o capitalismo tem como objetivo principal o lucro. Já o socialismo é uma ideologia que surge no final do século XVIII como uma reação à concentração do capital e da riqueza nas mãos da burguesia e principalmente em virtude da exploração dos trabalhadores no regime capitalista de produção. Então, o socialismo ele surge em oposição ao capitalismo e tem como principais características a abolição da propriedade privada, que se torna propriedade do Estado, e a socialização dos meios e instrumentos de produção. Ou seja, na esfera socialista, toda a estrutura produtiva, que são as empresas comerciais, as indústrias, terras agrícolas, é de propriedade da sociedade e gerenciada pelo Estado. Do mesmo modo, a produção é dividida igualmente entre todos. Para o socialista, a redistribuição da riqueza social extinguiria a divisão da sociedade em classe. Esse sistema também passa por um processo de evolução, iniciado no século XIX vai até o início do século XX. Começa com o socialismo utópico, que é quando tenta, sem sucesso, implementar experiências socialistas de produção. O socialismo utópico representou o sonho e a luta por uma sociedade mais justa, onde não houvesse a exploração do homem pelo homem. E, por sinal, esse sonho sempre esteve presente ao longo da história da humanidade. Lembrando que, antes de Cristo, como exemplo, nós temos o chamado Esparto, que liderou o exército com mais de 90 mil escravos. Outro exemplo foi a luta pela independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, com a tomada de Bastilha, e o poder acabou implementando na Cidade de Luz um governo popular denominado Comuna de Paris. Então, são exemplos de um socialismo utópico, um ideal, um sonho de uma sociedade onde não houvesse essa exploração do homem pelo homem. Agora, os idealizadores dessa fase, ou seja, do socialismo utópico, viram as suas experiências se desintegrarem. Isso porque eles não conseguiram elaborar um projeto objetivo e aplicável à realidade, principalmente pela não participação dos trabalhadores na organização e execução das ideias. Os socialistas utópicos acreditavam na formação de uma sociedade igualitária, mas nunca conseguiram explicar como conseguiriam chegar a essa sociedade igualitária. E um dos pecados cometido por eles foi o fato de terem se limitado a desenvolver experiências dentro da própria estrutura capitalista, pois eles defendiam que a revolução social poderia ser alcançada de forma pacífica. No final do século XIX, com os cientistas Karl Marx e Friedrich Engels, é que surge uma teoria propondo uma nova forma de ação efetiva da classe trabalhadora, a partir do conhecimento da realidade que a envolvia. Esse foi chamado então de socialismo científico. A teoria marxista afirmava que a história da humanidade se faz com conflitos de interesses na sociedade, ou seja, a luta entre exploradores e explorados. Então,
Karl Marx e Engels, eles afirmam o contrário, ou seja, socialistas científicos são contrários, afirmam exatamente o contrário do socialismo utópico. Enquanto o utópico acreditava que a sociedade tinha que ser pacífica, no socialismo científico, Marx acredita que a sociedade, os trabalhadores só vão conseguir algo, né, mudanças, se forem à luta contra a classe mais elevada. Ou seja, empregados lutando contra os patrões para terem os seus direitos. Marx e Engels afirmavam ainda que o desenvolvimento capitalista origina uma contraditória ideia de relações com o avanço da tecnologia, que permite um domínio cada vez maior sobre a natureza, domínio e destruição, né? Ao invés de gerar bem-estar de toda a sociedade, acarreta apenas enriquecimento de uma pequena parcela da população, que é a classe mais elevada, enquanto os operários se veem cada vez mais empobrecidos. Então, isso gera a grande desigualdade. Então, para Marx, essa realidade determina a existência de duas classes sociais com interesses completamente diferentes. De um lado, a burguesia, dona ou proprietária dos meios e instrumentos de produção, e do outro lado, o proletariado, que possui apenas a força de trabalho. Por meio de instrumentos opressivos como a legislação e a política e ideológicos, a burguesia explora a maioria da classe operária, obrigando essa classe a vender a sua força de trabalho em troca de um salário que é suficiente apenas para produzir a força de trabalho. Ou seja, Marx afirmava que o trabalhador consegue produzir muito mais além do que aquele salário que ele recebe, que a gente chama de salário mínimo. Então, a grande parte dessa produção realizada pelo trabalhador, ela é retida pelo patrão, que vai acumulando cada vez mais dinheiro. Essa sobra que é retida pelo patrão é chamada por Marx de mais-valia, que é o lucro que vai para o patrão. E isso é essencial para a acumulação de capital. Ou seja, aqui ele está afirmando que a remuneração do proletariado ou trabalhador é muito inferior ao valor produzido diariamente por ele. De acordo com os marxistas, essa irreconciliável diferença entre a burguesia e o proletariado geraria a luta de classe, e somente a organização dos trabalhadores em sindicatos, partidos políticos, trabalhistas e revolucionários poderia dar-lhe a plena consciência de classe. Com essa organização, os proletariados conquistariam o poder e destruiriam o Estado capitalista, instituindo assim a ditadura do proletariado. Nesse sistema, um Estado socialista, gerenciado pelos trabalhadores, dominaria os meios e os instrumentos de produção e promoveria a distribuição da riqueza social. E aos poucos, o próprio Estado socialista desapareceria para desembocar em um estágio superior, que é chamado então de comunismo, que é onde os trabalhadores é quem dominam a organização, né, quem organiza a sociedade e organiza os meios de produção, detém os meios de produção, ou melhor, dividem esses meios de produção. Compartilham é a melhor palavra. Socialismo real. Essa é a terceira e última fase dessa evolução socialista. Então, essa começou no início do século XX até os dias atuais. O socialismo real se refere às práticas concretas de implementação do modelo socialista. Só que nessa fase, da teoria à prática, algumas adequações aconteceram. Isso porque em um Estado verdadeiramente socialista, o pleno controle estaria nas mãos dos trabalhadores, que aboliriam as classes sociais, ou seja, a divisão de classes. Haveria igualdade quase perfeita entre os membros da sociedade,
os quais alcançariam a plena liberdade individual. As diferenças entre os trabalhadores, ou entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, desapareceriam, e este último seria valorizado. Ou seja, aqui ele está afirmando que todos os trabalhadores seriam valorizados e receberiam o mesmo salário, né? Logicamente, aqueles que trabalhassem tempo maior, mais horas, receberiam um pouco mais. Mas o trabalho não teria essa divisão como a gente tem atualmente. O médico tem mais valor do que o professor, ou o professor tem mais valor que o gari. Não, seria todo mundo igual, todo mundo teria o mesmo valor. Outra, cada trabalhador receberia de acordo com o tempo trabalhado, já afirmei. E a própria coletividade é quem decidiria de forma democrática os planos para solucionar os problemas econômicos e sociais. Ou seja, chegaria aqui, com essa afirmação, ao comunismo, que é quando a própria sociedade, né, a coletividade, decide os rumos dessa sociedade. Então, podemos dizer que existiram algumas experiências socialistas em alguns momentos da nossa história. Por exemplo, a Comuna de Paris, lá por volta de 1871, a Revolução Russa, a Revolução Cubana e também o atual socialismo bolivariano da Venezuela. Formas de implantação do socialismo. Então, existiram diferentes caminhos para se chegar no socialismo, né, na nossa sociedade mundial. O socialismo existiu em diversos países do mundo ao longo do século XX, né, e se deu pela via revolucionária e outras vias. Na via revolucionária, o povo, liderado por um grupo de revolucionários, tomou o poder da elite aristocrática, que era formada pela nobreza, governos, enfim, e, né, pela elite aristocrática, e a burguesia instituiu o modelo socialista. Isso ocorreu na Rússia, por volta de 1917, em Cuba, na década de 50, e na Nicarágua, na década de 70. Então, por via revolucionária. Outra forma de implantação do socialismo foi por imposição da Rússia e da União Soviética. Nesse grupo estão os 15 países que formaram a União Soviética, como Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia, Armênia, entre outros. Além dos países que formaram a União Soviética, pode ser citado também a Alemanha Oriental, que hoje já está unificada, né? Além da Polônia, a Tchecoslováquia, atualmente dividida em República Tcheca e Eslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária, que depois da Segunda Guerra Mundial passaram a fazer parte da União Soviética. Então, são países que tiveram que aderir ao sistema socialista por imposição da Rússia e da União Soviética. Uma outra forma foi pela via democrática eleitoral. Foi o que ocorreu com o Chile, com a Venezuela, Equador, Bolívia, Peru, Uruguai e Guatemala. Então, foram países que tiveram interesse democrático e aderiram então a esse sistema socialista. Nesses não houve tempo para a implementação de reforma, pois muitos dos presidentes foram depostos por golpes militares. Então nem tiveram tempo de curtir o sistema socialista. A implantação do socialismo aconteceu também no processo de independência e de descolonização. Isso aconteceu com nações africanas, asiáticas, que utilizaram o socialismo como bandeira de luta contra os países colonizadores no final das guerras, né, de independência, e assumiram esse modelo político e econômico. Ou seja, foram países que foram massacrados pelos europeus, né, que foram colonizados, sofreram aí também o imperialismo e que depois foram descolonizados. Então, isso funcionou também como uma ferramenta de defesa, né, aderir ao sistema socialista
que era contrário àqueles que os exploraram. Isso aconteceu na Ásia, onde se destaca a China. China é socialista, entretanto, atualmente ela abriu as portas para o sistema de mercado. Então, China hoje tem dois sistemas, possui a economia de mercado e um governo socialista. Outro exemplo, Vietnã e Coreia do Norte, Laos e Camboja. Na África, exemplo, temos Angola, Moçambique, República Democrática do Congo e Cabo Verde. Então, países que fizeram parte do sistema socialista. Albânia e Iugoslávia aderiram ao socialismo a partir da experiência de resistência ao nazismo. Com o surgimento do primeiro Estado socialista, devido à Revolução Russa em 1917, muitos países adotaram o socialismo. O primeiro Estado foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, enquanto outros países permaneceram geridos pelo sistema capitalista. Então, foi da existência antagônica entre esses dois blocos, socialista, que era liderado pela União Soviética, e o capitalista, liderado então pelos Estados Unidos, que surgiu um fenômeno político chamado de bipolaridade, né? Isso foi chamado também, esse período ficou conhecido também como Guerra Fria, já que não havia um confronto direto, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Na verdade, era um conflito ideológico, onde cada um dos dois, né, queria ampliar suas áreas de influência, suas áreas de dominação e conquistar a hegemonia mundial. Ou seja, ambos queriam poder, ambos queriam conquistar cada vez mais aliados para o seu sistema. O termo Guerra Fria foi criado então por um filósofo e sociólogo, e esse período ganhou esse nome porque a guerra não acontecia entre os dois países, entre as duas potências, porém havia uma possível, digamos assim, um risco de que pudesse eclodir. Ambas as potências fabricavam, desenvolviam bombas cada vez mais potentes, porque ambas precisavam conquistar o espaço, e o que definia o poder também era o poder de armamento que ambas tinham. Então, isso colocou o mundo em um risco da eclosão de uma terceira guerra. E o medo maior que podia ocorrer se essas potências viessem a desenvolver uma guerra é que eles destruiriam o mundo, já que tinham material suficiente para isso. E apesar de não ter ocorrido ataque entre as duas potências, ambas alimentavam guerras no seu entorno, como foi o caso da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia, onde a Coreia foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, e também a Revolução Cubana. Então houve várias formas de rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Entre elas vamos destacar a conquista espacial. Então, para comprovar a sua superioridade tecnológica, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos desenvolveram e lançaram no espaço novos módulos, sondas, satélites artificiais, tudo isso para conquistar o espaço. Em 1957, por exemplo, a União Soviética enviou ao espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, e também o primeiro ser vivo, que foi a cadela Laika. E aí, em 12 de abril de 1961, mandou o primeiro homem ao espaço, que foi Yuri Gagarin. E é dele, de Yuri Gagarin, a frase em que diz que a Terra é azul, quando ele estava, digamos assim, flutuando pelo espaço. Ele percebeu isso e ganhou ou proferiu essa frase que ficou famosa.
Os Estados Unidos, por sua vez, lá por volta de 20 de julho de 1969, enviaram o primeiro homem à Lua, né? E essa conquista colocou os Estados Unidos no pódio enquanto potência mundial, vencendo então o sistema socialista. Houve rivalidade também no esporte. Então, nesse período, disputava-se também a superioridade física. Os quadros de medalha nas Olimpíadas, em torneios e campeonatos de futebol, entre outros, eram supervalorizados. A rivalidade aconteceu também na arte. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, na década de 50, observou-se o advento do pop art. Esse movimento artístico buscava inspiração na cultura de massa e criticava também o modo de vida consumista, com obras feitas a partir de colagens e serigrafias. Entre 1930 e 1950, o realismo socialista foi a arte oficial da União Soviética, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Ao longo da Guerra Fria, a indústria da morte se especializou e se tornou cada vez mais eficiente na fabricação ou produção de armas, como, por exemplo, bombas atômicas, bombas de hidrogênio, de nêutrons e tantas outras. Então, isso colocava o mundo num certo receio de que pudesse acontecer um conflito, né, e que isso pudesse destruir o mundo. Mas o fato é que nunca houve um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Entretanto, na segunda metade do século XX, até 1980, houve vários conflitos, como já foi mencionado aqui nessa aula, né, em que uma potência ou um aliado estava envolvido, né? Como já foi citado, é o caso da Guerra da Coreia, da Revolução Cubana, da Guerra do Vietnã e até a invasão do Afeganistão pela União Soviética em 2003. O melhor, em 1979. 2003 foram outros eventos que aconteceram e que a gente vai comentar nas próximas aulas. Bom, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Vocês vão resolver ou responder as questões das páginas 93 a 98. Fiquem com Deus, espero ter ajudado e bons estudos.